a extrema-direita botou um X nas costas do Alexandre de Moraes, né? Ele como o inimigo número 1 da extrema-direita. E como o Alexandre de Moraes, de fato, não se intimida e não tem medo de grito, nos momentos em que precisou tomar decisões que contrariavam muito os interesses desse grupo, ele tomou. Eu concordo com o Camarote que essa investigação precisa ser uma investigação exemplar e sempre dentro da linha, sempre dentro do curso, porque se a investigação ou se houver assodamento nessa investigação, você transforma algo que deve ser exemplar para coibir esse tipo de tentativa de intimidação em algo que dá para os intimidadores um argumento que eles não teriam. Então, essa investigação em particular, ela precisa ser uma investigação tecnicamente muito bem feita e bem conduzida, justamente para que sirva de exemplo e desencoraje covardes da extrema-direita que usam esse tipo de agressão e de intimidação como estratégia. Por isso que eu nem sei, Camarote, se o recado dos líderes nacionais pela pacificação talvez dê conta de uma parte, mas não dê conta de tudo. Porque eu vejo esses extremistas, os extremistas mesmo, usando a intimidação como estratégia. Porque eles querem que o juiz fique acovardado na hora de decidir, sinta medo na hora de decidir. Né, que o jornalista não fale, que sinta medo. Então, sempre fez parte de uma estratégia da extrema-direita calar aqueles que discordavam deles. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então, essa gente que renasceu no neofascismo, colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Vamos colocar um limite no Supremo. O ideal seria que o Supremo se reunisse e dissesse, vamos nos autolimitar, mas talvez seja ingênuo da minha parte. Acho que é. Mas seria. Mas é o que devia acontecer. Realmente é o que devia acontecer. Agora, o Supremo, pelas conversas com o ministro, você vê que eles estão convencidos de que salvaram o país. E que merecem o respeito do país e o agradecimento do país. E o poder passa a não ter limite. O poder do Alexandre de Moraes, ou o poder do Gilmar Mendes, dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre, não pode ser ilimitado porque eles salvaram o país. Não salvaram o país coisa nenhuma. Eles puseram o país à disposição do Lula, dos comunistas, não sei o quê. Tem metade do país, um pouco menos hoje. Eu fico muito preocupado primeiro, já manifestei até abertamente a questão de irem para Nova York e eventos patrocinados, entende? Essa proximidade com o governo atual, entende? Também me pareceu muito parecido, muito semelhante ao Moro com o Bolsonaro, entende? Eu acho que fico muito preocupado, acho que isso pode nos trazer grandes problemas. Já estou preocupado também com essas prisões, a prisão do coronel, do Mauro Cid. Como eu não tenho dados sobre o processo, é um processo sigiloso, eu nunca consigo dizer se eles não estão prendendo além do tempo. Montado por uma universidade, uma faculdade de Direito em Goiânia chamada Unialfa, como você bem disse. Tem até vestibular online, é possível prestar direito para quem tiver curiosidade nessa universidade. E ele foi levantando quem eram os palestrantes, ele viu que a maioria brasileiros, ou seja, as palestras em português, apesar de estarem na região ali, né, em Siena, na região da Toscana, e
ele foi atrás de quem seriam os donos dessa universidade. E a curiosidade é que, e aí talvez a contradição que ele levanta, é porque o grupo que é dono dessa universidade é dono também de uma empresa de nome Vitamedic. E essa empresa, entre outras atividades, ela comercializa, ela fabrica ivermectina. E durante a época da pandemia, essa empresa fez manifestos a favor, evidentemente, do uso da ivermectina, recebeu R$500 bilhão e ocorre que depois acabou condenada, em primeira instância, por fake news. Então, a pergunta que o juiz, eu acho bastante prudente, não sei se o Supremo já deu a resposta a ele, vamos aguardar, é: uma empresa condenada por fake news teria pago a viagem do ministro Alexandre de Moraes à Itália. Ele que é o ministro que combate as fake news, prende pessoas por isso no Brasil. Teria pago as passagens da família dele? Então vamos aguardar esta resposta. Além de... E durante esse evento, Lula também agradeceu o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, que foi preso em 2018 por agredir um empresário. O petista citou a prisão e disse que Maninho o defendeu de xingamentos na porta do Instituto Lula. A gente separou esse trecho também, vamos ouvir. E aqui tem um companheiro que eu vi ele aqui, não sei se ele está, o companheiro Maninho. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho, o filho dele, que tiveram nessa batalha. Para a gente relembrar esse caso, o ex-vereador Maninho do PT e o filho dele, Leandro Eduardo Marinho, tiveram a prisão decretada depois de agredirem o empresário Carlos Alberto Bettoni. O caso foi em abril de 2018, em frente ao Instituto Lula. Na ocasião, o empresário gritou ofensas contra o PT e um dos denunciados empurrou esse homem, que bateu a cabeça em um caminhão que passava pelo local. Maninho e o filho dele foram denunciados por tentativa de homicídio. Posteriormente, eles foram soltos por ordem do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a revogação da prisão e estabeleceu medidas alternativas de pena. Procurado pela CNN, o ex-vereador Manuel Eduardo Marinho lamentou o ocorrido em 2018. Ele disse não ter orgulho do que aconteceu, que foi um incidente, uma fatalidade e que ficou preso injustamente. A assessoria da campanha do ex-presidente Lula foi procurada também, mas ainda não retornou.